Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. Hoje nós temos o capítulo 8, definições de cultura, tá? Espero que vocês tenham ido bem nas provas, não só na minha, mas de todos. Qualquer dúvida também das matérias dessa aula, das matérias anteriores, pode perguntar, fiquem à vontade. Então, nós vamos pegar aqui o resuminho para a gente acompanhar, para ficar mais fácil. Então, capítulo 8, definição de cultura. Para a gente entender o seguinte, cultura é uma das palavras que talvez seja mais utilizada, né, dentro da sociologia. E ela vai trazer, dependendo da situação, significados, né? Então, a gente trabalha aqui nesse conceito, nesse capítulo, dois conceitos básicos. Tá? Então, assim, inicialmente o capítulo traz uma discussão de um sociólogo, que é o Oswald Spengler, não sei falar direito, ele é alemão, tá? Então vocês desculpem pelo nome, mas ele diz o seguinte: que a cultura é um sistema de muitas partes e sentidos interdependentes, né? Então o que ocorre? Que a cultura ela vai ser produzida dentro da sociedade e que ela não é uma coisa única, isolada, ela é um todo, ela é como se fosse o sistema, como se fosse um sistema dentro dessa sociedade e que ele está interligado um ao outro ou interligando indivíduos dentro dessa sociedade. Tá? Então a cultura ela assim a gente já pode antecipar um pouco, tendo sociedade, criando-se ou construindo-se sociedade, comunidade, vai existir cultura, tá? E a gente vai ver como isso. Tem duas definições clássicas, ou duas definições fundamentais que o capítulo traz para a gente. Tá? Então, nós vamos trabalhar o primeiro aqui, para a gente definir bem. Primeiro conceito fundamental, então, de cultura. Que vai dar sentido à formação do espírito humano, ou à formação intelectual do ser humano, aquilo que vai distinguir nós dos animais. Então, o que ocorre, né? Desde a antiguidade, desde as culturas primitivas, você tem o que? Um processo de evolução. Dentro do processo de evolução dessas sociedades, você tem o quê? Que conceitos, que formas, que instituições sociais foram ou vão sendo criadas, e isso vai sendo acumulado conhecimento. Então, o que ocorre? O que é esse primeiro conceito fundamental de cultura? Desculpe um barulho aí, porque é complicado, tá? Mas, enfim. Mas o que é esse primeiro conceito fundamental de cultura, então? É a formação culta do indivíduo. É o conhecimento que esse indivíduo adquire na sua vida, né? A formação de um ser capaz de ser sociável, né? Então, ele aqui, ó, isso vem principalmente da Grécia Antiga, tá? A ideia do quê? Do indivíduo culto, civilizado, pronto para a vida social, certo? Então, ele precisa, ele precisa dessa cultura para que ele possa ter uma vida social e, além dele ter o conhecimento da cultura dele, da sociedade, ele precisa ter um autoconhecimento, né? Então, aquela ideia do que de uma formação para que eles possam se adaptar àquela sociedade, àquela comunidade, né? Ou no caso dos gregos, a polis, né? Então, a gente tem aqui uma outra definição que daí no caso é de Platão. A formação do indivíduo só se dá automaticamente na comunidade para a comunidade. Então, lembrando lá que o cidadão ateniense, né, ele precisava ter uma formação para participar do espaço público dentro dessa comunidade ou dentro dessa sociedade. Então, ele precisava ter esse conhecimento. Ele não deveria, ele não podia ter nenhuma formação, né? Não ter formação, não ter cultura. Então, isso vai se formando e vai se concretizando ao longo da evolução dessas sociedades. Grécia, Roma,
O pensamento medieval vai ser nessa base também, e o renascentista, tá? Então, essa ideia da formação do indivíduo, as qualidades do tipo, o que eu devo ensinar para ele ser um indivíduo completo para viver em sociedade. Porém, aí a gente tem uma pegada aqui também do Aristóteles, que é o homem é um animal social. Segue no mesmo sentido do que o Platão diz. Essa ideia de que esse ser, ele precisa estar pronto para uma vida social. Então, é preciso construir, né, esse conhecimento, essa cultura. Porém, essa forma de pensar, ela vai ser essa ideia do quê? De uma visão aristocrática. Ela não vai ser para todo mundo, né? Essa atividade intelectual, essa ideia de uma formação completa dos saberes, da oratória, da filosofia, né? Então, o que ocorre? Isso vai ser limitado, tá? Então, assim, isso vai perdurar. Grécia, Roma, Idade Medieval, Renascimento. O Renascimento vai ter uma expansão e o início de mudar esse tipo de pensamento. Porém, o conhecimento ainda está muito restrito, tá? Começa a mudar no século XVII e século XVIII, né? Principalmente no século XVIII, que é o século das luzes, ou onde surge o movimento iluminista. Tá? Então, o que ocorre? Eu começo a ter uma maior difusão e propagação do conhecimento, porém, muda também a ideia de formação do ser. Para os iluministas, opa, eu grifei ali errado, mas depois a gente vai grifar mesmo. Para os iluministas, cultura significa enciclopedismo. Então, qual que é a ideia? Ao invés de eu ter uma formação completa ou de uma formação que leve vida cultural, vida política, para formar um ser que consiga conviver em sociedade, o que eu estou fazendo agora? Aquilo que nós temos hoje, que para você ser uma pessoa culta, você tem que ter o quê? Acúmulo de informações culturais, dados, referências, certo? Então, veja, a ideia agora é acumular conhecimento. Não necessariamente eu preciso formar o cidadão para viver em sociedade, mas a pessoa culta é aquela pessoa que vai acumular cada vez mais conhecimento sobre uma determinada área. E essa é a crítica do Benedetto Croce, tá? Que é o seguinte: ele vai dizer o seguinte, que vai haver uma especialização, um recorte desse conhecimento. Uma pessoa pode conhecer determinada área de forma exemplar, né? Mas às vezes ela não está pronta ou ela não conhece outras áreas básicas para se conviver em sociedade. Ter conhecimento político, ter conhecimento religioso, ter um conhecimento cultural. Às vezes ela sabe muito sobre engenharia, mas ela não tem uma perspectiva, uma formação das outras áreas. Então, o que ele diz, né? Havia isso em 908, século XX, ele vai dizer o seguinte: havia homens que possuíam muitos conhecimentos, mas quase nenhum possuía conhecimento como sabedoria. O que é essa sabedoria que ele diz, né? Essa sabedoria seria a convivência, seria a forma de transmitir essa cultura dentro de uma sociedade ou de conviver em sociedade. Então, o que você tem? Você começa a especializar esse conhecimento. Mas isso não é de se assustar, porque o Weber já dizia isso, né? O Weber vai dizer o seguinte: olha, uma das marcas da modernidade é a especialização do conhecimento, né? Aquela ideia de secularização, racionalização. Então, o que acontece? E isso é uma tendência da ciência. Quanto mais você se conhece, mais se pesquisa e mais o que específico vai tornar-se essa ciência. Porém, o Croce, ele vai dizer que isso é uma marca do positivismo, por conta daquela ideia do que de que eu precisava ter ou acumular esses dados, né? A especialização do conhecimento, ela existe, né? Então o Croce vai ser de certa forma um crítico dessa condição, mas a partir do momento que eles não se intercalam. A gente já viu, a gente tem uma perspectiva sociológica do Weber, né? O Weber ele fala claramente que as ciências elas devem ser interdisciplinares.
né? Mas ele vai dizer que a especialização de cada ciência é uma marca da modernidade. Isso a gente não pode esquecer, tá? Então, essa condição de formação do ser, de construção, como se fosse uma construção cultural interior desse ser, é o primeiro conceito de cultura fundamental, tá? Então ele passa por um conceito de Grécia e Roma medieval, de uma formação, como posso dizer, nas artes, na cultura, na religião, para poder formar um ser que consiga viver em sociedade. Porém, ele é excludente, né? Por conta que é uma visão aristocrática, são poucos que conseguem. A visão iluminista tende a expandir isso, dizer o seguinte: olha, nós estamos construindo uma sociedade racional, então o conhecimento tem que ser o quê? Tem que se expandir. Porém, esse conhecimento significa o quê? Enciclopedismo. Veja, um exemplo clássico disso é o sistema de ensino, né? Então, você tem o quê? 11, 12 disciplinas e vocês têm que ter o conhecimento básico de várias disciplinas, e isso para dizer o quê? É o seguinte: olha, nós estamos formando o cidadão, mas que tipo de cidadão? Basicamente, o cidadão enciclopedista, né? Se a gente for pegar as provas de vestibulares, as provas que vocês fazem de simulado, o que ela é? Ela é para testar o quanto de conhecimento vocês acumularam, tá? O segundo conceito fundamental de cultura parte do primeiro, né? Então, se em cada sociedade o ser humano, o ser vai se formando, vai adquirindo conhecimento, vai construindo essa sociedade ou esse conhecimento de acordo com o tempo, o segundo conceito é o seguinte: o que foi feito com essa cultura que o ser adquiriu, né? Então, o segundo conceito é o quê? São os produtos da formação, né? Então, o que foi criado? Que tipo de sociedade? Que tipo de cultura que foi criada? Então, essa cultura, esse segundo conceito fundamental de cultura, o que é? É o conjunto de modos de vida criados, adquiridos e transmitidos de uma geração para outra, a formação coletiva. Então, o que ocorre? Né? Você tem, por exemplo, a sociedade nossa. Quando vocês nasceram, vocês vão receber, conforme vocês vão crescendo, vocês vão recebendo um determinado tipo de cultura, um determinado tipo de hábito, um determinado tipo de formação. Isso é formação coletiva, entendeu? Então vocês automaticamente estão criando e recebendo conhecimento, mas também são o quê? Frutos e vivem esses conhecimentos. Então, o segundo conceito de cultura é esse produto da formação. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que eu tenho? E isso é passado de geração para geração, tá? Então, esse conceito, ele é mais amplo, né? Eu acho que ele é mais próximo da gente, dessa ideia de cultura. Para a gente pensar e para a gente pegar, né, na visão sociológica, a gente tem que entender o seguinte: a partir desse segundo ponto, né, a partir desse segundo conceito, a cultura para a antropologia, ela diz o seguinte: tudo aquilo que é criado pelo homem, certo, em sociedade, é cultura. Então, veja, ele é esse segundo conceito. Então, por exemplo, eu não posso julgar, eu não posso classificar para a antropologia que uma sociedade é mais evoluída que a outra por conta daquilo que ela produz, certo? Isso criaria uma hierarquia. Para a antropologia, não há diferença. As sociedades, elas produzem aquilo que elas estão de acordo com o tempo e com a evolução que ela tem, certo? E eu não vou classificar isso. Por quê? Porque é uma produção cultural. Então, para essa antropologia, não há diferença entre uma música clássica e a forma de cozinhar, ou objetos como eu posso dizer, de barro, objetos de ouro. Então, qual que é a ideia? Foi criado pela sociedade, foi criado pelo ser humano, é forma de cultura, tá? Então, isso tem que ficar bem claro também nessa situação. E um dos principais pesquisadores da antropologia é o Bronislaw Malinowski, tá? Então, qual que é a ideia? O Malinowski, ele diz o seguinte: cultura é um conjunto integral de instituições parcialmente autônomas e coordenadas, que buscam satisfazer todo um conjunto de necessidades daquela sociedade. Então,
essa concepção antropológica. Se aquela cultura produziu determinado tipo de produto, produziu determinado tipo de música, produziu determinado tipo de arte, é que aquilo fez, de algum modo, a, haver uma interação daquelas pessoas e que buscou satisfazer uma necessidade deles, né? E partindo desse conceito, né, partindo desses estudos, a gente tem a definição de cultura de Ortega y Gasset, que vai mais ou menos nessa linha. Ele não é, ele não é antropólogo, ele já é sociólogo, mas ele vai dizer o seguinte, que a cultura vai trazer um sentido de existência, né? A ideia de que a cultura ela vai trazer esse sentido da existência da necessidade humana e que o ser humano precisa se adequar aos meios e aos valores por eles construídos. Então, por exemplo, aí volta também nesse segundo ponto, nesse segundo conceito. Vocês nasceram numa sociedade, já existe um tipo de cultura, já existe um tipo de moral, já existe um tipo de lei, e qual que é a ideia? Essa sociedade busca satisfazer as necessidades das pessoas dessa sociedade. Ah, mas isso significa que isso não muda? Muda, certo? E essa é a grandeza da cultura. Qual que você não tem cultura estática. Você pode ter culturas que demorem mais para mudar, mas você está sempre o quê? Tendo mudanças dentro desse processo. Então, o que, que ocorre? Para o Ortega y Gasset, a gente tem o seguinte, que as pessoas ou os indivíduos, elas vão integrar esse sistema cultural, que é transmitido, retransmitido, é passado de geração para geração, parece imóvel, parece que sempre foi a mesma coisa, mas o que, que a gente às vezes não percebe porque pode acontecer no dia a dia ou pode demorar para acontecer, é que isso está sempre mudando. Né? Então, a gente pode afirmar que nem sempre aqui é que a gente pode afirmar que aquilo que a gente está vivendo hoje como cultura, como forma de compreender essa cultura nossa da região, isso vai mudar daqui a 30, 40 anos. Vai surgir novas fontes, vai surgir novas coisas para serem faladas. Nossa, isso daqui é cultura, né? Daí a gente vai comparar, não, mas lá nos meus 15, 14 anos a gente fazia isso, tal, não sei o quê. Então vai ficar sempre o quê? Essa concepção de que a cultura ela é passada, então, de geração para geração, mas que também as gerações que vão surgindo vão modificando a própria cultura da qual ela criou, certo? Então, qualquer dúvida, então, perguntem. Um abraço.